noite a todos. Muita alegria, estamos aqui reunidos nessa noite fria, tá? Mas o trabalho, ele não para. Então, hoje Clélia não pode estar presente, tá? Uma gripezinha lá, mas daqui a pouco ela está de volta aí com a gente. Então, a gente vai manter nosso padrão, nosso protocolo, vai iniciar nossos trabalhos na noite de hoje, pedindo a todos, gentilmente, que desliguem os celulares, tá? E que a gente, nesse momento aqui, do nosso encontro, da nossa reunião, a gente possa levar o nosso pensamento, tá? E trabalharmos, tá? O que vai ser ministrado aqui na nossa casa na noite de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Lembrando também, né, da questão da carona solidária, que é importante, é um trabalho para quem puder colaborar com quem está a pé nesse frio aqui no Vale dos Pinheiros, com esse tempo louco, tá? Quem puder ajudar o próximo, tá? O próximo aqui presente, a gente vai pedir aqui a irmã Luísa que venha fazer a nossa prece, nosso momento de abertura. Tá? Essa é o de hoje, a convivência em grupo. A formação de um grupo demanda o heroísmo de se abrir mão de pontos de vista, buscando consenso. Mas, na verdade, o que quase sempre acontece é que uns ficam esperando que os outros façam, enquanto cada um de nós continua a pensar com pensamentos, sem a mínima disposição à renúncia. O diálogo, quando alcançado em clima de disponibilidade para novas ideias, permite acordos, posturas e novas alternativas para solucionar desafios. Para uma nova convivência em grupo, o afeto, o respeito e o amor fraternal serão brasões morais de proteção às equipes na construção de concórdia. Onde não floresce a amizade legítima, será improdutivo a regimentação de tais iniciativas, pela fragilidade de seus membros na concretização de laços consistentes em sua convivência. Somente a honestidade emocional, vertida na mais santificada capacidade de pacificar as relações, permitirá que o conjunto consiga superar suas adversidades. Só a edificação de laços de afeto cristão será capaz de oferecer um campo fértil aos serviços. Afora isso, teremos ensaios promissores que poderão ser dizimados ao peso das provas de convivência. Vive-se uma ilusão capaz de provocar a terrível hipnose da razão, na qual todos se acham corretos em seu proceder e donos do mais justo juízo. Não basta querer sair de conflitos criados nos relacionamentos, pois cada arranhadura provocada pela decepção, pela mágoa e pela discórdia é como teia aprisionante enredando cada membro do grupo. Afeto e intimidade sempre andam juntos e podem arruinar amizades. A intimidade nos faz entrar em contato com a riqueza e a pobreza alheia, e isso nos leva à ciumeira enfermiça. Verificando a luz do outro, tentamos buscar nas imperfeições no intuito de apagar a luz que ofusca nossos olhos. A convivência é um espelho que nos enxergamos através do outro. Para que a convivência dê certo, precisamos de uma boa dose de misericórdia e espontaneidade. A misericórdia nada mais é que acreditar na luz do outro. Acreditando no que há de bom fora e dentro de nós, seremos mais compassivos, tolerantes, amáveis e flexíveis. Com estados íntimos de alegria, otimismo e paz diante dos diferentes e das diferenças.
A espontaneidade significa apresentar-se de modo mais autêntico. Ser espontâneo é ser quem é, apressar-se mais livremente. Mas por isso necessitamos de alguns cuidados, pois precisamos estar aptos a lidar com a autenticidade alheia e com a livre expressão dos sentimentos. Acreditar na força do bem, realizá-lo, estender sempre a cordialidade fraterna, independente das imperfeições alheias, e perdoar as pessoas por não serem como gostaríamos que fossem. Formam a base da convivência viva e brilhante. O conjunto dessas ações é a misericórdia aplicada na convivência humana. Sem tolerância, não suportaremos a tolerância. A tolerância abre as portas ao entendimento, para que descubram e utilizem o potencial de seu subconsciente. A sua fé inata, sufocada pelo joio da deseducação. A fixação nas limitações dos outros faz com que o conflito de ideias se transforme em espaço de disputa. E onde a disputa aparece, o clima de fraternidade desaparece. Temos que aprender a discordar sem amar menos. Sem a excelência de renúncia, jamais florescerá a concórdia. Nenhum mago ou técnico das sombras causaria danos se as pessoas do grupo nutrissem o alimento essencial da fraternidade e do amor. Bom, nesse momento, então, nós possamos relaxar, acalmar para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado Mestre, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em vosso nome, em vossa seara, e que todas as preces, todas as orações, todas as mensagens, bem como a nossa palestra de hoje, cada vez mais possa nos fortalecer, nos intuir, nos auxiliar no desempenho de nossas funções, na nossa jornada, na nossa vida espiritual, na nossa vida terrena, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje, com muita alegria, recebemos nosso irmão Júlio Sá, tá? Com um tema hoje pertinente, para os dias atuais, fé e conduta da fé. Então, Julinho, palavra sua, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente vai falar de fé. Eu lembrei que o Zé Henrique, ele diz que a chuva testa a nossa fé. Mas... E o frio, né? E o frio. Pois é. Bom, a gente vai falar de fé e conduta de fé, já que nós seguimos uma filosofia que fala de fé raciocinada, né? E fé raciocinada, ela não existe se ela não estiver associada às nossas ações, né? Aquela fé só da prece lá do... Não funciona, né? Fé no dicionário tem a seguinte definição: crença em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade. Essa é a definição de fé, né? Nós espíritas, que temos o princípio do livre-arbítrio, né, que é um elemento fundamental na construção de nossa existência, nós podemos afirmar que a fé passa necessariamente por esse princípio, ou seja, a fé é uma escolha, né, o que torna todo tipo de fé legítimo, né, para a gente já ir olhando para os nossos preconceitos. Mas por ser uma escolha, como a fé é uma escolha, está dentro do nosso livre-arbítrio, sendo uma escolha, ela tem consequências e exige coerência, né? E esse é o grande desafio da fé, a coerência, né? Então imaginando um sujeito que diz que tem fé, mas não suporta as diferenças, destilando preconceito, né? A fé dele é legítima, mas está ligada à ética moral do Cristo. O sujeito diz ter fé, mas acha que bandido bom é bandido morto. A fé dele é legítima,
mas está ligado à ética e à moral do Cristo? Né? O sujeito diz que tem fé, mas acha que ter uma arma em casa vai resolver os problemas de segurança. A fé dele é legítima, mas está ligada à ética e moral do Cristo? Porque nós espíritos, nós seguimos a ética e a moral do Cristo, é do Cristo histórico, não é o Cristo mágico, não, o Cristo real, aquele que encarnou, que esteve aqui com a gente. Né? O sujeito diz ter fé, mas sua vida está voltada para acumular bens. A fé dele é legítima, mas não está ligada à ética e à moral de Cristo. Né? O sujeito diz ter fé e algoz da família, é o que a gente vê pra caramba. Né? A sua fé é legítima, mas não está ligado à ética e à moral de Cristo. E isso é importante a gente lembrar que a opção do Jesus encarnado, a opção dele foi pela simplicidade. Né? Jesus optou por conviver e transmitir seus ensinamentos éticos e morais junto aos mais pobres. Escolheu seus apóstolos entre pescadores, né? Entre trabalhadores comuns. Ele não foi lá escolher os doutores da lei, né? Os saduceus, os fariseus, não. Ele escolheu entre pescadores e trabalhadores comuns. Jesus combateu o uso da religião como comércio. Vocês lembram de expulsão dos vendilhões do templo? Os vendilhões do templo têm um significado, né? Muito amplo. Jesus enfrentou os governos e religiosos, né? Defendendo os injustiçados. Ele foi morto por isso. Foi morto por religiosos e políticos. Não só foi morto, como foi torturado. Tem gente que tem fé e defende tortura. Jesus perdoou. Perdoou sem julgar ou fazer cobrança. Né? Jesus curou sem proselitismo. Jesus nunca fez propaganda daquilo que as pessoas chamam de milagre que ele fez. Ele nunca fez propaganda disso. E aí, a fé, a nossa fé? A fé como espírita, como fica? Né? O espiritismo, ele nos propõe a fé raciocinada. Né? Embora seja aparentemente contraditório que a fé esteja ligada à razão, né? Porque você acredita numa coisa que você não vê, né? Numa coisa que você sente. Mas é importante refletir que de outra maneira seria impossível considerá-la verdadeira se a fé não fosse raciocinada, né? O caminho da evolução tem como consequência o aumento do conhecimento, da sabedoria, da autorresponsabilidade e da prática do bem. Então isso quer dizer que para progredir é fundamental que o espírito saiba questionar, debater, estudar, buscar evidências daquilo que lhe é exposto. Nada, cara, aquela coisa do cordeirinho, o sujeito falou lá no púlpito e o cara saiu e vai para casa com aquilo. Ele não discute, ele não estuda, ele não debate. Não existe isso no espiritismo. A nossa fé é raciocinada. Por isso que eu sempre falo, a gente não faz palestra, a gente faz provocação. A ideia de trazer estudos aqui e tema é para que a pessoa vá refletir e que ela vai discordar ou que vai concordar. Essa é a ideia, né? Esse é o objetivo da doutrina espírita, auxiliar no desenvolvimento da fé raciocinada, aquela que pergunta, investiga, né? E essa fé se renova cada dia, porque ela vai nos trazendo confiança, né? E a gente começa a ser tomado por um sentimento de seriedade, que você tem que entender que a fé só da prece ela não serve. A fé, ela tem que estar na sua conduta diária, na sua prática, né? E Kardec, ele orientou a gente. E a base da doutrina, da filosofia espírita, a base da filosofia espírita é exatamente o raciocínio. Kardec era um grande questionador. E ele perguntou de tudo que podia para os espíritos, para que as informações chegassem até nós da melhor forma possível, né? Então ele orientou todas as suas dúvidas e questões no sentido da ética e da moral do Cristo. A referência, quando ele
começou a fazer, a organizar essa filosofia, ele tinha como referência a ética moral de Cristo. Tanto é que lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o das leis morais, que nós deveríamos ler constantemente, a terceira parte, o Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. A terceira é das leis morais. Ela aborda todos os temas necessários para que possamos orientar a nossa fé no comportamento e conduta diária. O livro das leis morais, lá no Livro dos Espíritos, ele trata da lei do trabalho, ele fala das relações de trabalho. Isso lá no século XIX, era totalmente revolucionário. Ele fala da conservação, fala da nossa relação com o meio ambiente. Ele fala de sociedade, de como se viver em sociedade. Ele fala de progresso. Isso aí, cada item que eu estou falando aqui é um capítulo desse livro das leis morais. Ele fala da igualdade, da liberdade, fala de justiça e fala de amor e caridade e perfeição moral. Então, esse livro é fundamental para quem acredita no Espiritismo, para quem acredita na codificação de Kardec. É fundamental que a gente tenha claro o que esse terceiro livro traz de informação para a gente. Ele é um verdadeiro tratado do bom exercício da cidadania. E aí a gente entende que a fé raciocinada proposta por Kardec, ela associa a sua fé ao seu comportamento como cidadão. E nós precisamos ter claro que a nossa fé é calibrada na medida em que desenvolvemos a nossa capacidade de amor ao próximo, que foi o que Jesus nos pediu. Então a nossa fé, ela só é real se nós estivermos desenvolvendo esse sentimento. Indagados por Kardec na questão 918, Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Aí os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. E na questão 806, Kardec dá aos espíritos: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Eu sempre falo isso. Toda vez que eu sou convidado aqui para fazer um estudo, eu sempre gosto dessa questão 806, que é a desigualdade das condições sociais. É uma lei natural? Não. É obra do homem, não de Deus. Então a desigualdade é uma chaga que deve ser combatida seguindo o divino exemplo. Nós temos o exemplo de Jesus para seguir. E isso é mais um desafio da fé. A forma como nós enxergamos as injustiças sociais. A construção da fé na prática, exige de nós o exercício da convivência pautada na empatia e na solidariedade. Esse é um princípio de fé fundamental. Empatia e solidariedade. Porque se Jesus deixou esses dois mandamentos, amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, se a gente não desenvolver empatia e solidariedade, a nossa fé é nula. É só um Pai Nosso da boca para fora. Kardec pergunta na questão 621, e aí isso é interessante porque a gente deve ter isso em mente. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então, todos nós temos essa chama divina. E cada um desenvolve ela de uma forma diferente. Eu, por exemplo, tenho amigos que se dizem ateus, mas que têm uma prática cristã maior de muitos que se dizem cristãos. Tá? Inclusive, um esse dia falou para mim assim, ele agora está com quase 80 anos, ele falou: você sabe que agora eu estou com a mesma dúvida dos cientistas, eu acho que tem alguma coisa a mais que eu não sei o que é.
A sementinha está plantada. Mas está lá desde o dia que ele nasceu. Entendeu? Está na consciência dele. Ele sabe que existe algo. Ele não precisa nominar. Deus não precisa ser nominado, não precisa definir Deus. Deus é. Para cada um de um jeito. Não precisamos definir. Agora nós precisamos entender o que esse sentimento deve fazer com a nossa vida. Como ele pode transformar a nossa vida. Aí sim, é a fé raciocinada. Né? Então as nossas atitudes cotidianas, elas estão diretamente ligadas à nossa fé. E aí é importante a gente entender que a fé não se limita à prece, a prece diária, né? Toda fé é legítima, mas nem toda fé está comprometida com os ensinamentos de Jesus. A fé cristã exige comportamento cristão. E comportamento cristão, esse é o nosso grande desafio, porque a gente sabe. O que compromete mais a gente é que nós sabemos. Nós entendemos o que é o pensamento cristão. Nós nos dizemos cristãos. E nós não podemos ser cristãos de final de ano. Final de ano fica uma coisa linda, já viu? Todo mundo dá bom dia, abraça, beijo, dá dinheiro para fazer cesta de Natal, sabe? Parece que está com plano de indulgência, para depois fazer aquela farra de comida no dia de Natal. Sabe? Entende como que a fé funciona? A fé é um ativo das nossas vidas. E a gente investe nesse ativo diariamente através do nosso comportamento diante do outro. O nosso processo de evolução, ele sempre nos leva nesse sentido. É sempre o nosso comportamento diante do outro. A forma como a gente olha, como a gente ouve, né? A forma como a gente julga. Nós agora somos juízes, né, das redes sociais, a gente dá opinião de tudo. Estão condenando o moço que conseguiu um transplante, estão condenando, sabe, sempre para o lado do mal. Ninguém para pensar ou estudar. Eu tive curiosidade, hoje eu fui pesquisar como é que funciona esse sistema de transplante, de doação e tudo, e eu compreendi perfeitamente o que aconteceu, qual foi o processo que teve. Não vou falar disso agora, mas eu só estou falando o seguinte: a fé cristã exige, primeiro, boa fé. Segundo, não emita opinião sem pesquisar. Vai ver. Não posta uma coisa que mandaram para o seu zap sem olhar se aquilo é verdade. É o contrário. Né? Pesquisa, tem várias fontes para você pesquisar. É fato ou fake, tem um monte de fontes que você pode pesquisar para você não ficar espalhando besteira. Sabe por quê? Porque isso é energia. Aquilo ali é energia, e a energia é negativa. E você sabe o que você está fazendo com isso? Comprometendo a sua fé, comprometendo a sua evolução. E você sabe o que isso, o resultado disso? Não é só lá ir para o céu, para o inferno, igual o pessoal fica preocupado, não. Não. O resultado é no seu fígado, entendeu? No seu coração, nos seus nervos. Porque você se deixa levar por essa onda louca que está por aí, que o sistema joga na nossa cabeça. E nós não devemos dar mole para o sistema, porque ele é perverso. Tá? Não pensa que ele manda aquela propaganda para você dizendo que a geladeira que era 1.000 está 800, que ele está fazendo bem para você, não. Porque o lugar de ser feliz não é supermercado, como dizia Raul Seixas. Então, a melhor forma de enfrentar os desafios da fé, aí sim, é através da prece. Através da prece. Né? E aí nós vamos ver, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos. Aí é outro exercício de fé, é não ter preconceito. O preconceito é uma chaga, entendeu? Que impede a nossa evolução espiritual e atrapalha a nossa fé.
Então toda prece é boa, quando dita de coração e não apenas dos lábios para fora, né? Mas isso é problema da pessoa que está fazendo. Nós não temos que se meter nisso, né? Então o Espiritismo ele tem essa característica: não impõe, não censura nada. Não impõe, não censura nada. Nós temos que ter isso em mente. Está lá. Temos que estudar a filosofia espírita para poder entender. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para o Espiritismo, Deus é grande demais para rejeitar a voz que implora ou canta louvores só por fazê-lo de uma maneira ou de outra, de maneiras diferentes. Então nós temos que estar atentos pelos nossos preconceitos. Então a prece, a principal qualidade da prece é ser clara, concisa. Você não precisa fazer uma tese de mestrado numa prece, né? Não precisa. Cada palavra deve ter seu alcance, revelar uma ideia, né? E deve fazer refletir. E principalmente deve estar em consonância com as nossas atitudes. Santo Agostinho, ele dava uma sugestão: ao final de todo dia nós fizéssemos um balanço daquele dia. O que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado, ou o que nós não fizemos. Esse balanço ele é fundamental nessa construção da fé, até na hora da sua prece, porque se você cometeu algum deslize, você pede ali ajuda para reparar a falta que você tenha cometido, né? Então, a prece ela tem que estar em consonância com as nossas atitudes. A fé é uma escolha, e ela está necessariamente ligada à nossa capacidade de torná-la símbolo da nossa forma de conviver com o próximo. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente pensa que ele tem relação com a fé ou que tem relação com a nossa vida, ela sempre, para nós cristãos, ela sempre tem esse exemplo de que a gente deve desenvolver a nossa capacidade de conviver com o próximo. E conviver com o próximo é conviver com as diferenças, com as adversidades, como a Luísa leu aí sobre a convivência em grupo, né? E os Espíritos dizem que nós só evoluímos em sociedade. Sozinho ninguém evolui. Nós precisamos estar interagindo para que a gente possa ir lapidando o nosso conhecimento, a nossa empatia, a nossa solidariedade, né? Esse livro Fonte Viva, toda casa espírita abre para ler o texto e tal. Esse livro é muito bom. Então, lá Emmanuel diz: não nos faremos, olha só, não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Mais uma vez, os Espíritos nos alertam para que a gente desenvolva o amor ao próximo, para que a gente desenvolva a nossa empatia, para que possamos desenvolver a nossa solidariedade. Ele diz: seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Nós só seremos admitidos pelo Evangelho. O Evangelho é boa nova. Boa nova foi o que Jesus veio trazer para nós. Nós tínhamos na nossa referência Moisés, e Moisés trazia um Deus que era um Deus que castigava, um Deus que punia, um Deus que matava. E Jesus trouxe a boa nova. Qual era a boa nova? Moisés precisava fazer aquilo, porque ele trazia 40 tribos, cada uma pensando de um jeito,
e muitas inimigas entre si. Ele precisava criar um Deus poderoso, vingativo, que punia, para poder unir aquele povo e fazer a travessia do deserto. Mas isso foi aquele momento. Jesus traz a boa nova. Qual é a boa nova? O Evangelho. Deus é amor. Deus não pune, Deus não condena, Deus não leva para o inferno. O inferno não existe, o diabo não existe, o demônio, que muitos gostam de falar, às vezes falam mais do demônio do que de Deus. O demônio, ele é uma criação nossa. Nós lutamos contra os nossos demônios, contra as criações que nos trazem aflições. Esse é o demônio. Esse demônio nós combatemos ele com a fé e a conduta de fé. E tem outro texto que Emmanuel diz: dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstra deplorável indigência de fé na inconformação. Nós somos inconformados. O que eu ouvi de gente reclamando do frio hoje e da chuva, sabe? E aí a gente não para pensar que o Canadá está pegando fogo, está em chamas, a Espanha, a Grécia, o Havaí, Portugal, e nós estamos reclamando dessa bênção, dessa chuva que veio aí, que não vai ter queimado esse ano. Aqui, semana passada, estava pegando fogo. Então, né? Mas é isso, é a nossa inconformação. Né? Afirma cultivar o amor que o Mestre nos legou, entretanto, se o companheiro exterioriza ponto de vista diferente dos teus, mostra enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. A gente faz isso toda hora, né? Contrariou, a gente senta a pulga. É humano, é humano. Aqui não está pedindo para a gente virar santo, né? O que nós estamos falando é o exercício de fé. A fé raciocinada é mudar algumas condutas. O mínimo que você mudar já é um avanço enorme, né? Então, né? Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor, no entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostra lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencano. Né? A gente exercita pouco a esperança, a gente é muito pessimista, né? Você vê uma roda de conversa, né? Fila de banco é aquele tal de dor e uma disputa. Você já viu que tem disputa? Não, mas o meu estômago dói mais que o seu. Não é assim? Então a palavra do Cristo nos convida não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação. Isso aí é... A boa nova deve irradiar de nossa vida, habitando nossa alma ricamente. A orientação é assertiva. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é um exercício diário, né? O exercício da solidariedade, o exercício da empatia e aquela frase que é o chavão dos espíritas, né? Fora da caridade não há salvação. Isso aí, Kardec joga isso no nosso peito, no sentido de que nós temos que conviver com as nossas adversidades, nós temos que conviver com os nossos conflitos, eles são naturais, todas as dificuldades, mas nós não podemos perder essa referência que é a de amar ao próximo. Essa é a construção necessária. Viver em comunidade, viver em sociedade é o que nos faz evoluir. Até o nosso senso crítico. Agora, o nosso senso crítico, ele é para ser desenvolvido no exercício de crescimento pessoal, e não para fazer laudas de julgamentos e jogar em cima dos outros, porque isso não evolui nada, né? Esse incômodo, aliás, ele interfere muito na nossa vida, na do outro. Entendeu? Então nós temos que respeitar
a individualidade. Cada um faz a sua escolha. A fé daquele que eu não gosto, daquele que eu não penso igual, ela é legítima. Eu tenho que respeitar a fé dele. E eu vou exercitar a fé do jeito que ele exercita? Não. Mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar qualquer escolha do outro indivíduo. Qualquer escolha do outro eu tenho que respeitar. Porque esse é o princípio do amor ao próximo. Esse é o princípio que Jesus resumiu tudo. Aqueles 10 mandamentos de Moisés, todas as profecias, tudo Jesus resumiu em amar ao próximo como a ti mesmo. E aí também tem um alerta para que nós desenvolvamos o nosso auto-amor, né? Para que nós não sejamos tão críticos conosco mesmo, que a gente tenha mais paciência com a gente, a gente tenha mais tolerância com a gente. Porque se eu não souber fazer esse exercício de gostar de mim, eu não vou gostar do próximo. Se eu tiver rancor e ranço de mim mesmo, como é que eu vou desenvolver amor ao próximo? Então, aí sim, a função da prece nesse sentido, e essa proposta de Santo Agostinho, de fazer uma avaliação diária do seu comportamento, das coisas que você fez, é exatamente para isso, para que a gente se fortaleça enquanto ser encarnado e enquanto espírito, né? E existem umas facilidades que a gente vai encontrar depois. Nós estamos fazendo um estudo de um livro aqui na casa que se chama Juventude Interrompida. É um livro que fala de espíritos que desencarnaram jovens. É um livro novo, foi lançado em 2013 e 2014, e agora ano passado saiu uma revisão com mais novos casos. E todos os espíritos que vêm, que são de jovens, que morreram de forma trágica, de situações trágicas, mas todos eles eram espíritas ou a família era espírita. E todos eles tinham esse princípio do amor ao próximo. E todos eles tinham eles conheciam, eles tinham a consciência de Deus, entendeu, no coração deles. Mas jovens, como todos nós já cometemos erros quando éramos jovens, cometemos ainda hoje. Mas só o fato de eles terem esse princípio, quando eles despertaram após desencarnar, o acolhimento deles foi muito mais rápido. O sofrimento daquele intervalo do desencarne e a chegada na erraticidade, ele foi suavizado. Sabe, você não vai ver nesse livro nada daquele umbral que André Luiz descreve. Não. E todos eles foram acolhidos por parentes, por bisavó, por avó, por avô. Estou gostando demais do livro, sabe por quê? Porque tira aquela carga de culpa que André Luiz joga nas costas da gente. Não. A sua conduta, o seu exercício de fé e a sua conduta de fé, ela facilita a sua passagem para a erraticidade. Ou seja, eu não estou mais com medo do umbral. Agora eu tenho consciência de que eu tenho que fazer muito, que eu tenho que trabalhar muito para ajudar o próximo, que eu tenho que trabalhar muito para me ajudar, para que a minha passagem seja tão tranquila quanto desses jovens que fizeram a passagem de uma forma violenta, em situações violentas, mas que tinham no coração o princípio do amor ao próximo. Apesar do erro que cometeram, dos desvios que tiveram, mas eles carregavam em si esse sentimento do bem, o bom sentimento. Então, esse é o alerta da proposta de trazer hoje. Fé e conduta de fé é para que a gente preste atenção. Nós temos 5 sentidos que são os mais imediatos, né? A visão, nós podemos cuidar do que a gente olha. A audição, a gente tem como cuidar do que a gente ouve, né? E a palavra, eu acho que é o mais importante, porque o pensamento é o nosso grande computador, né? Você recebe informação, audição, e ele processa, e se ele estiver educado com esse princípio do amor ao próximo, com esse princípio de conduta de fé, quando você reproduzir, quando você falar, quando você fala, você está emitindo energia. E energia
ela interfere na vida de todo mundo. O que eu estou falando aqui é uma energia que está chegando para todos que estão nesse salão. Então nós temos que saber usar esses filtros para que a gente, mesmo ainda imperfeitos como somos, possamos medir o que vamos falar. E isso é um exercício. Nós vamos continuar falando besteira? Vamos. Mas a partir do momento que eu começo a prestar atenção nisso, a gente vai diminuindo. A partir do momento que eu ponho no meu coração que eu tenho que ter empatia pelo próximo, o meu preconceito vai reduzindo. Né? E é um exercício, porque nós temos uma carga de preconceito estrutural absurda. Né? Nós somos criados numa sociedade patriarcal, né? Escravocrata até pouco tempo. Então nós temos toda uma formação preconceituosa que nós temos que lutar com ele todo dia. E é nesse processo que nós vamos construindo. O mais importante, quando a gente for para a vida real, que é a vida na erraticidade, que é a vida espiritual, nós vamos estar fortalecidos, porque nós estivemos preocupados com isso aqui enquanto estivemos aqui e fomos construindo esse ensinamento, a boa nova que Jesus trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso. Fé e conduta de fé. É o grande desafio. Mas nós podemos ser vitoriosos neles. Saúde e paz. Muito obrigado. Agradecemos ao silêncio respeitoso. Então, que façamos a nossa prece final. Senhor Deus, obrigado por mais uma noite de trabalhos, de palestras ministradas aqui na casa, e que ao sairmos daqui possamos sair renovados, seguros, fortalecendo cada vez mais a nossa fé, de acordo com a nossa palestra, e que possamos desempenhar cada vez mais nossas atividades na nossa vida terrena, no nosso dia a dia, e sempre vibrando no amor, na paz que nos ensinaste, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Um obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Que possamos chegar em casa melhores do que entramos aqui. Tá bom? Que assim seja. Uma boa noite para todos.